Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa Almeida e hoje eu vim fazer um vídeo para vocês sobre como renderizar usando o software Blender e como fazer uma apresentação de uma prancha utilizando o CorelDRAW. Bom, eu vou ensinar vocês como exportar algum projetinho seu do SketchUp para o Blender. E no Blender a gente vai renderizar e com essa renderização a gente vai ver um pouco sobre os materiais, como colocar o material, como renderizar, como deixar o ambiente mais realístico. E eu vou exportar, né, esse sofá para a gente poder abrir no Blender. Então, a gente vem aqui no para exportar 3D Model e aí a gente exporta para alguma área que a gente vai saber onde está e tudo mais. Então, aqui eu vou fechar o nosso SketchUp. Fechar nosso SketchUp e abrir o nosso Blender. Aqui na nossa tela inicial do Blender, a gente vai encontrar três principais objetos. O objeto cubo, uma iluminação e uma câmera. O que a gente precisa saber sobre o Blender, uma coisa básica para a gente poder modelar e para a gente poder renderizar o que a gente for fazer, a nossa casa, nosso quarto, enfim. Que aqui, essa tela inicial, ele se inicia com o Object Mode, que é onde a gente não pode modificar absolutamente nada. Para a gente modificar o nosso objeto, a gente precisa vir aqui em Edit Mode. Por quê? Porque se a gente modificar o tamanho, a forma no Object Mode, as medidas elas não vão ser alteradas. Então, se você modificar esse cubo, aumentar ele, deixar ele maior, no Object Mode, vai continuar tendo a mesma medida se ele for menorzinho. Então, aqui eu vou ensinar para vocês alguns atalhos para ficar um pouco mais fácil de saber e de identificar esse programa. Se a gente apertar o A, se a gente apertar a letra A, ele vai selecionar todos os objetos que tá aqui. Se a gente apertar A duas vezes, ele tira toda a seleção. Se a gente apertar o G, é o nosso atalho de movimentação. E se combinar o G com o X, por exemplo, ele movimenta somente no eixo X. Se combinar com Y no eixo Y e se combinar com Z no eixo Z. Da mesma forma é a nossa rotação. Se você apertar a tecla R, é a tecla de atalho para a rotação. E se você combinar com algum eixo do plano cartesiano, como o Z, ele vai movimentar com base no eixo Z. E da mesma forma é com a nossa escala, que é o atalho S. Se você apertar o S, ele pode diminuir e aumentar, mas lembrando que é somente no modo de edição. Então, se eu apertar o S e combinar o S com o R, eu só aumento ele a partir do eixo X. Um outro atalho muito importante é o Shift
D. O que o Shift D faz? O Shift D, ele duplica o seu objeto. Então, ele vai duplicar o que você quer duplicar, o que está selecionado. Um outro atalho muito interessante é o L. O L seria a seleção linkada. Então, por exemplo, assim, se eu aperto apenas essa face e aperto o L, ele vai selecionar tudo que estiver linkado a essa face. Se eu apertar Shift D, remover essa face e depois apertar essa face aqui e apertar o L, ele não vai mais selecionar o outro objeto, porque não vai ter essa linkação, né, se é que essa palavra existe, com o outro objeto. Um outro atalho muito interessante é o E. Então, se você selecionar o objeto e apertar o E, ele vai extrudar, ok? Ele vai extrudar o que você precisa, a face que você precisa extrudar. O Ctrl R é o nosso atalho de corte. Então, se você apertar Ctrl R, você vai conseguir cortar. Isso é muito interessante, por exemplo, para fazer uma porta, né? Se você apertar Ctrl R, vai vir aqui, você corta aqui, Ctrl R, você faz outro corte aqui, e aí depois você simplesmente deleta essas faces aqui, ó. Por exemplo, essa face e essa face, você aperta aqui e abriu um vão no nosso objeto, que seria a nossa porta, né, na nossa parede, enfim. Mas a gente não tá aqui para fazer modelagem, eu só vou ensinar vocês a renderizar. E agora algumas visões que seria muito importante pra gente nesse momento. Então, se a gente apertar no teclado numérico 1, vai para visão frontal, se apertar o 3, visão lateral, e se apertar o 7, visão de topo. E se apertar o 5, seria a nossa visão perspectiva. Nosso 5, a nossa visão em perspectiva dos nossos objetos. Um atalho muito interessante também seria para câmera. Se você apertar o 0 no teclado numérico, você consegue entrar dentro da câmera, ver qual que é a imagem que a câmera está captando, que é essa imagem que vai ser renderizada, vai ser esse quadradinho aqui que ele vai ser renderizado. E para movimentar a nossa câmera, a gente precisa apertar Shift aspas, e a gente consegue movimentar aonde que a câmera está apontando. Não é interessante para a arquitetura que a nossa câmera fique muito alta. Ela precisa ficar mais baixa, numa altura mais ou menos de 1,30 m, 1,40 m, que seria a altura dos nossos olhos. Então, a renderização vai ficar como se uma pessoa mesmo estivesse filmando. Aí, agora aqui, eu vou selecionar tudo e vou deletar, porque isso não importa pra gente. E vou abrir, vou importar o que a gente já havia... já havia importado no SketchUp. Aqui é uma estante que eu peguei do SketchUp, do 3D Warehouse, e eu importei ele aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui em Edit Mode. Para deixar ele mais leve, eu posso apertar Alt J, que ele acaba tirando algumas linhas e deixa o seu objeto, o seu arquivo mais leve. Então, uma coisa muito importante também que eu preciso falar para vocês é que se vocês exportar do SketchUp um ambiente inteiro, eu vou exportar aqui um ambiente inteiro para vocês verem. Se você importar várias coisas juntas do SketchUp para
O Blender, ele vai vir como se fosse uma única coisa. Então, o que você vai precisar fazer antes de colocar todas as texturas? Você vai precisar separar os seus objetos. Então, por exemplo, aqui, eu quero separar essa bola. Então, eu vou selecionar a minha bola, L, e vou apertar o P. Tá vendo aqui que já trocou a seleção? Então, aí aqui a gente renomeia, coloca a bola, e essa bola já não tá junto com os outros objetos. Vou até mostrar aqui, ó, random, para poder ficar com uma cor separada. Então, ó, ele tá separado dos outros objetos. Vou fazer de novo para vocês verem. Selecionei, apertei L, que é a seleção linkada, P, para poder separar. Viu que ele até trocou de cor? Então, ele já está separado dos outros objetos. Vou mostrar novamente com outro objeto, ó. Só veio esses, não vai vir esses, ó. Quando você aperta o linkado e aí não vem o objeto inteiro, você pode apertar Shift Z para você poder selecionar tudo o que você precisa. Selecionou tudo o que precisa, todo o objeto, apertou P, ele separou dos outros objetos. Shift Z para voltar ao normal, ele já está aqui separadinho. Então, de início é isso. Agora a gente vai renderizar o ambiente inteiro que eu já modelei.